Sejam bem-vindos a esse momento do Juventude Radical, STD, o nosso novo apostolado, não tão novo assim, que ele já existia antes com nova modelagem talvez, mas este apostolado que nós estamos iniciando os trabalhos agora. Muito obrigada, Diego! E nós estamos aqui para ter um momento com vocês, com os jovens, com quem entrar, com os idosos, com os adultos, quem estiver aí nos acompanhando. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Quaresma, esse tempo que nós estamos vivenciando agora, que é o tempo da Quaresma. E o que é o Juventude STD? É um projeto nosso da comunidade, né, que nós já viemos trabalhando há muito tempo, que tem como proposta levar o Evangelho a todos aqueles que buscam viver a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você tem aí o desejo no seu coração de ser santo, de buscar mais a Deus, de estar mais próximo, de responder aos anseios do seu coração, nós queremos te ajudar com isso. Ok? Nosso momento não vai ser tão longo assim, não tem muitas coisas preparadas, muitas coisas tão bem arrumadas, vai ser algo mais descontraído para que nós possamos, né, conversar, partilhar, estarmos juntos. Nós vamos ter um momento de partilha com nossa irmã Samara, né? Vou convidá-la aí para solicitar para que nós possamos já conversar com ela. E durante, né, o nosso papo, a nossa conversa, você pode deixar a sua pergunta, pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua sugestão, né, a sua crítica, uma crítica construtiva, por favor, que nos ajude. E pode deixar aí aquilo que você estiver sentindo no momento, se você está gostando, se você não está gostando, o que você espera, né? Que você possa interagir conosco para que nós possamos conversar mesmo, bater um papo entre nós, tá bom? Então, Samara, se você já estiver por aí, já pode, né, convidar, solicitar para que nós possamos iniciar esse bate-papo. Rafael entrou, seja bem-vinda, Rafa, lá compartilhando minha terra. Titinha Sossô. Olá, Érica Teles. Oi, Samara, seja bem-vinda, minha irmã. Estou bem, e você como está? Bem, graças a Deus, que alegria ter aqui conosco. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui nesse papo reto com vocês. Esperamos que este momento seja frutífero para todos nós. Isso mesmo. Eu não sei, né, se vocês andam acompanhando, vocês que estão aqui já em casa, eu não sei muito bem quem está certo, mas não sei se vocês têm acompanhado o Instagram da nossa Samara. Ela tem feito, né, umas postagens, um trabalho bem legal nas redes sociais dela nesses últimos tempos. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso também, né? Como eu falei para vocês já no início, nosso papo de juventude é sobre a Quaresma. Uma sugestão para vocês, né? Nós temos trabalhado durante essa Quaresma com alguns temas, temos textos, algumas postagens no Instagram da comunidade Filhos de Maria. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá no nosso perfil, dar uma olhada, ir nos textos, ouvir também tem o áudio lá, que vai falar sobre isso, né? Sobre a Quaresma, sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E o tempo quaresmal, nós somos convidados a vivenciar um tempo de conversão, né? O tempo da Quaresma é isso, um tempo de conversão, de volta para o Senhor. Achei muito bonito quando o Papa falava da Quaresma, que é um tempo de regresso ao Senhor, né? Onde nós nos colocamos a caminhar para regressar a Deus. E a igreja, tão sábia, tão mãe como ela nos propõe alguns pilares para que nós vivenciemos bem esse tempo da Quaresma, né? São os pilares quaresmais, são a oração, o jejum e a caridade, né? E tem lá no nosso perfil falando sobre tudo isso. E já adentrando um pouco desse assunto da oração, do jejum, da caridade, todas essas penitências, todas essas vivências que nós nos propomos, né? Já queria falar aqui com a nossa convidada, a Samara, e perguntar para ela sobre
como tem sido a vivência dela com relação a com relação aos pilares quaresmais, né? Se ela tem conseguido vivenciar essa experiência com a oração, com o jejum, com a caridade, quais foram os propósitos que ela fez nessa quaresma para vivenciar? Quais foram os seus propósitos, Samara? Como você tem vivenciado a sua quaresma? Então, como você falou, né, nessa questão, a quaresma, o Papa, a nossa igreja em si, ela sempre nos dá subsídios para viver nesse tempo. E a minha vivência quaresmal esse ano tem sido bem diferente, principalmente pelo fato de estar em em outro estado, né? As minhas quaresmas anteriores eu estava na casa dos meus pais, então essa é a primeira vez em que eu estou durante assim o período quaresmal inteiro na comunidade. Lá, quando eu estive em Paripiranga, eu passei, né, o início assim da quaresma na comunidade. Porém, como eu vivi a minha experiência de faculdade e todas as outras coisas, mais estágio e tudo mais, a vivência da quaresma, ela, querendo ou não, era diferente por conta dessas circunstâncias. E nesse ano, estando, né, já formada e vivendo aqui em Minas Gerais, em Montes Claros, na sede, e tendo todo esse subsídio, para viver esse convite, eu tenho vivido uma quaresma diferente, difícil para todo mundo, por conta dessa questão, né, da pandemia, altera tudo em nós, mas os meus propósitos para essa quaresma não foram coisas grandiosas, né, como costumava ser antes. Muitas vezes eu me peguei, principalmente no meu início da minha conversão, fazendo propósitos grandiosos, né, grandiosos. E muitas vezes eu não conseguia cumpri-los, porque ele estava acima daquilo que eu poderia fazer e cumprir. E esse ano, né, eu fiz alguns propósitos dentro daquilo que a minha comunidade convida, dentro daquilo que a igreja nos convida, de coisas simples mesmo. E aí por isso que surgiu, né, a ideia de fazer os posts aí com o José Maria Escrivá. Samara, você ia falando, né, que muitas vezes você se propunha fazer propósitos muito grandiosos. E eu acho que isso é muito próprio também do jovem, né? De querer coisas grandiosas, de querer fazer coisas para que todo mundo veja e tudo mais, ter sonhos muito grandes. Isso não é algo ruim, mas no nosso carisma, enquanto Maria, né, nós somos convidados a vivenciar as coisas no cotidiano, as coisas simples. E muitas vezes vão ter jovens, com certeza, e não só jovens, né? Mas adultos, idosos, pessoas que têm a sua caminhada na igreja, que não conseguem fazer coisas grandiosas. Alguns são chamados para fazer coisas grandiosas, outros para fazer coisas menores, né? Pequenas, no cotidiano mesmo. Isso é o bonito da igreja, né? Cada um tem a sua missão específica, cada um tem o seu papel, cada um tem aquilo que é chamado a fazer. E aí você já falou sobre, você iniciou a falar e durante esses propósitos que você fez esse ano, surgiu a ideia de São João Maria Escrivá, né? Que era outra pergunta que eu já queria fazer para você. Como surgiu essa ideia? Você falou que surgiu a partir dos propósitos que você estava fazendo dentro da sua quaresma, da vivência da quaresma. Mas eu queria saber por que São José Maria Escrivá, como que ele surgiu na sua vida e o que ele tem te ensinado, né? O que você tem aprendido com São José Maria Escrivá nesse tempo. Como tem sido para você essa experiência? Na verdade, a ideia foi mais um desejo daqueles que me seguem, né, no Instagram pudessem experimentar aquilo que eu estava experimentando. Antes da quaresma iniciar, nós tivemos um nosso retiro aqui na comunidade e um pouquinho antes, umas 3 semanas antes, eu tinha feito o propósito, né, de me aprofundar nas virtudes e olhando para a vida dos santos,
olhando para esse ano de São José, né, que o Papa nos convidou a viver, eu ia contemplando na vida de São José como ele era um homem virtuoso e percebendo a necessidade de ser também, de querer ser, de lutar para ser uma mulher virtuosa. E eu estava fazendo a leitura de um livro que foi orientado a mim pela minha acompanhante, e nesse livro eu encontrei José Maria Escrivá. Dentro do livro, que ele chama A Conquista das Virtudes, de Francisco Faus, ele citava muito, né, José Maria Escrivá. Várias frases, de várias coisas assim, bem simples, como adquirir paciência, ele ia lá e dava uma frase de José Maria Escrivá. E aí eu fui pesquisar sobre ele, porque eu já tinha escutado assim vagamente. E aí, quando eu comecei a ler sobre José Maria Escrivá, né, na internet mesmo, eu percebi, nossa, como José Maria Escrivá está dentro do meu carisma. Embora ele não seja, né, um dos nossos baluartes, nós temos outros baluartes que também nos ensinam, aí Santa Teresinha, nossa mestra aí da Pequena Via. Mas José Maria Escrivá, quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu. E José Maria, ele tem essa certeza, né? Não era assim, eu acho que ser santo é isso aqui, eu acho que nos dedicar só à oração é que vai ser santo. Não. Ele acreditava que a santidade era forjada, né, no cotidiano, como nossos escritos, nossa fundadora escreve, né? No cotidiano ser chamado a viver a santidade. E o nosso padre, aqui o padre Arley Humberto, o padre de nossa comunidade, ele também fala isso em algumas homilias, né? É fácil fazer coisas grandiosas, é fácil ocupar os outdoors, né? Mas e o feijão com arroz de todo dia? Como eu convivo, né? Como eu vivencio isso? E entender que enquanto eu faço um almoço, né, para quem é casado, para o seu esposo, ou o esposo para a esposa, para quem cuida dos filhos, ou para nós que somos missionários, né, e vivemos em uma casa comunitária, que lavar uma xícara, isso é santidade, né, não está distante de nós. Então, e aí, nesse meio, né, eu conheci José Maria Escrivá, e eu ganhei um livro, minha madrinha me deu um livro, esse aqui, José Maria Escrivá Sulco, que tem algumas meditações, que é de onde eu estou tirando, né, para postar, e tem outros dois. Então, foi nesse desejo mesmo de viver uma constante busca, né, de amar a Deus em tudo que eu estou fazendo, né, seja varrendo uma casa, seja lavando uma xícara, mas também na oração comunitária, no amor ao irmão, no bom dia, no boa noite, no reconhecer o erro, né? Que nós achamos muitas vezes que os santos eram miraculosos, mas não, eles eram pessoas normais, porém com um desejo elevado. E esse desejo elevado, o Espírito Santo infunde em nós. Então, José Maria entrou aí. Que legal essa experiência. E achei muito interessante, né, quando você fala que aproveitar esses momentos, essas pequenas coisas para ter a santidade, né? Nós muitas vezes não vamos ter oportunidades grandiosas, né? Não vamos, talvez, ser como um São Paulo da vida, que viveu tantas experiências e que no fim da vida foi Marte, né? Teve a cabeça decepada pela palavra do Senhor. Mas nós temos a oportunidade de ofertar na nossa vida, de vivenciar as pequenas coisas, né? Como você citou aí, tantas oportunidades que nós temos no nosso dia, fazendo o almoço, limpando a casa, né? Num bilhete que você deixa na cama do seu irmão, uma oração que você faz, né? Você entra na capela e lembra daquele, nossa, eu acho que talvez vou rezar essa Ave Maria, esse texto por ele, fazer esse esforço, né? Se esquecer muitas vezes de algo que você poderia estar fazendo para si próprio, para se satisfazer, e deixar aquilo de lado para ofertar esse tempo, esse momento, uma coisa para o seu irmão, para o outro. Isso é santidade, Verdade. né? Nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E eu lembro que esse livro que você citou, Sulcos, eu tenho ele, eu não sei de ter ainda, mas foi uma indicação de uma amiga nossa que hoje está no Carmelo, né? Ela me escreveu uma carta uma vez e falou que esse livro
era de grande ajuda espiritual. E aí eu fui atrás, pesquisei, né, imprimi ele, tenho guardado ali, iniciei a leitura, mas ainda não terminei. Mas me chamou muita atenção, assim, os pequenos trechos que eu li, os conselhos que ele traz e as coisas simples, né, que ele vai nos ensinando, os pequenos modos, as pequenas coisas que nos orientam e nos dando sinais e pontos para que nós possamos seguir mesmo a caminhada, sem desanimar, sem esperar grandes coisas, sem tantas expectativas, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance, de nos esforçar, né, de nos gastar pelo outro, de amar cada vez mais. Só uma pausa, assim, antes de eu fazer minha outra pergunta, acho que é quase a última, se não me engano, porque nós falamos que não ia ser muito longo esse momento, mas vocês, né, que estão aqui nos acompanhando, não estão conseguindo dar conta de ver o nome de todo mundo que está entrando, não consigo cumprimentar todos. Mas, se vocês tiverem, né, alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer relacionado a isso que nós estamos falando, ou alguma outra coisa, alguma dúvida sobre a vivência da quaresma, sobre os pilares, sobre o jejum, sobre a oração, sobre a caridade, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem clicar na interrogação que tem aí, que aparece na live para vocês, enviar a sua pergunta, e nós vamos estar fazendo a leitura e tentar responder para vocês. Então, souber claro, né? Tamara aí vai estar também fazendo esse momento. Eu estou vendo aqui que o nosso cofundador, ele está, né, fazendo vários comentários, ele ama demais os pais. Oi, Alisson! Bem-vindo, Alisson, muito obrigada pela sua presença aqui. Temos muitos irmãos da Júnior fez uma pergunta, Érica. Quem? Júnior Vieira fez uma pergunta aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Foi no chat normal. Sim, acabei de ver aqui. Ele escreve assim: Samara, você está tendo alguma dificuldade ou uma maior dificuldade diferente nessa quaresma? Acredito que seja diferente das anteriores, né? Que você já vivenciou. Olha, toda quaresma ela reserva um fruto especial, né? Eu vejo dessa forma. Toda quaresma tem um fruto que brota ali. E esse fruto, para que ele brote, precisa ter uma semente ali, né? Para ser plantada. E nessa quaresma eu tenho experimentado bem mais dificuldade no sentido de não me irritar instantaneamente com algumas coisas. Por exemplo, de irritar mesmo, eu percebo, e é próprio também do tempo da quaresma, né? Nós sermos maiores tentados, assim como Jesus sofreu, nós também sofremos. Então eu percebo uma irritação maior que às vezes eu sinto que não é totalmente só Samara ali, entendeu? Como se fosse realmente uma provação maior. No sentido de me aborrecer, e não nem digo isso com as pessoas ao meu redor, mas no sentido de me aborrecer comigo mesma, de acordar ou eu fazer uma coisa errada e não aceitar o meu erro. E esses dias eu estava lendo um dos escritos de Padre Pio que veio assim, bem forte na minha alma. Se tu queres ser perfeito e não aceita suas imperfeições, já começou errado. Aí eu, nossa, tipo assim, eu começar uma coisa e dar errado e eu já ficar irritada com aquilo, né? Esqueço-me que eu tenho outras tentativas. Eu quero ser, tipo assim, fazer a primeira vez e já acertar. Começar uma coisa e já terminar sem interrupções. Então, Júnior, eu não sei se respondeu sua pergunta, mas acho que o ponto mais forte assim dessa quaresma para mim tem sido mesmo esse ponto da irritabilidade, que é o fruto que vai brotar o fruto da paciência aí, né? Eu espero, eu creio. Sempre com a tentação nós combatemos com a virtude, né? Alguém já me falou isso, não me recordo agora. Se eu não me engano, foi Maria Clara, que ela gosta de jogar umas coisas na minha cara, então ela falou isso comigo. Que sempre junto com a tentação, né, nós
temos a graça de combater essa tentação ou esse pecado com a virtude, né? Então, se Deus está provando aí na irritabilidade nessa quaresma, está te dando a graça de crescer na virtude da paciência, né? Ai, sim. É engraçado quando você falava também, antes eu não fazia muita associação desse tempo mais difícil da quaresma, né? Para mim, era tudo muito igual. Não que eu não vivesse, porque eu não estava atento, não prestava atenção, ou talvez não dava tanto crédito, né, para isso. Mas eu venho percebendo assim, né, durante essa quaresma, que eu tenho me aberto mais a prestar atenção, talvez, eu posso dizer assim, que aquelas coisas que nós já lutamos durante a nossa vida toda, né, que nós vamos combatendo, as nossas fraquezas mesmo e misérias, todas as dificuldades que nós temos, elas vêm se intensificando durante o período da quaresma, né? Como se fosse um momento de prova mesmo, onde você fica deparado ali com aquelas coisas de forma mais intensa, parece que tudo é mais intenso, tudo Verdade. é mais difícil, e você não vai suportar, que tá, meu Deus, porque antes estava mais calmo, estava dando para levar, mais grande, e agora está começando de novo a apertar, o espinho na carne doendo. Sim. Mas é um tempo de prova mesmo, de purificação do Senhor, que Ele quer, né, fazer em nós, quer nos ajudar a crescer. Sim, e eu vejo, Érica, isso como uma própria permissão assim de Deus para que nós possamos, né, nos unir também aos sofrimentos de Cristo, né? Se nós levamos o nome de cristãos, nós somos chamados, né? Na verdade, nós aceitamos assumir os mesmos passos, né, dele. Então, eu acredito mesmo assim que é assemelhar-se ao Cristo nesse momento de dor, em que os pilares da vocação, os pilares da quaresma, né, que nós temos refletido lá no nosso perfil também, é para que nós possamos unir esses pequenos sofrimentos a esse sofrimento de Cristo e deixar gerá-lo em nós na Páscoa, nos preparando para a glória. Isso mesmo, né? Quem somos nós para não seguir o caminho do Mestre? Somos apenas os discípulos. Não sei se mais alguém vai querer fazer alguma pergunta. Nós temos algum tempo ainda, né? Nós planejamos aqui uma meia hora, uns 40 minutos, mais ou menos. Ainda temos uns minutos. Se vocês que estão aí nos acompanhando quiserem fazer mais alguma colocação, colocar um testemunho, né, daquilo que vocês estão vivenciando também durante essa quaresma. Vocês que são jovens, que já foram jovens, que estão aqui, como que foi para vocês, né, vivenciar cada quaresma, como que é a experiência que vocês fazem com Deus nesse período, se é muito difícil, se vocês conseguem, né, lidar bem com isso. Vão colocando aí nos comentários como que é para vocês, como que vocês vivenciam. Se vocês têm alguma dúvida mais específica, podem também estar fazendo essa pergunta para que a gente tente ajudar vocês, né? Nós estamos aqui, não sabemos de muitas coisas, não somos pessoas experientes, letradas aí, estudadas de tantos documentos e tudo mais, mas o que nós sabemos, o que nós experimentamos, né, na nossa vida cotidiana, nós queremos transmitir para vocês, passar para vocês, né, aquilo que é a nossa experiência, que é a nossa vivência mesmo, enquanto jovem, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto comunidade, enquanto ser humano, enquanto cristão, né? Eu queria fazer uma última pergunta, assim, antes de nós estarmos finalizando este momento de perguntas e tudo mais, mas eu queria saber, Samara, né? Queria perguntar para você que conselho você daria como jovem, como cristã, né, que tem buscado aí uma vivência de santidade mesmo, fazer a vontade do Senhor. Que conselho você daria, né, para os jovens, esses que estão nos acompanhando, para as pessoas que estão aqui nessa live, que buscam também viver essa experiência com Deus, essa experiência da busca da santidade, né? Como que você vive isso na sua vida e como que você consegue, né, lutar e seguir a cada dia sem desanimar, sem desistir. Eu sei que tem as dificuldades, mas tem algo que faz você prosseguir, né? Então,
que conselho, que dica você daria para essas pessoas que estão aqui nos acompanhando? Olha, Madre Teresa de Calcutá, que é uma das nossas baluartes também, ela diz, né, que o que ela fazia era uma gota no oceano, mas ele seria menor se não fosse aquela gota. E, e eu fiquei pensando, né, nessa live e eu olho para mim e penso, Madre Teresa era uma gota no oceano e eu sou apenas um grão de areia que é bem menor. Um grão de areia nesse imenso mundo, né? E fiquei pensando naquilo que eu iria partilhar com vocês, né? Abrir mesmo o meu coração aqui para vocês, que eu acredito que, como a Erika salientou, nossas experiências, elas precisam ser compartilhadas, né? Para que outras pessoas também experimentem. E a única coisa assim que eu tenho para falar para vocês que estão nos acompanhando, né, para você que é jovem, para você que talvez não viva, né, na igreja, não tenha tido uma experiência com Cristo e talvez traga uma inquietação no seu coração, assim como antes da minha experiência eu trazia, jovem, o Senhor colocou inquietação no nosso coração que só Ele pode satisfazer. Então, essa é a única coisa assim que eu tenho a dizer para vocês, sabe? Deus, ele colocou algumas inquietações que só ele mesmo pode satisfazer. E ele colocou essas inquietações para nos fazer ir ao encontro dele. E eu percebi, e quando eu me deparei assim com essa inquietação, eu disse, como isso é real? E aí eu volto para o início da nossa live, Érica, quando eu falava, né, dos grandes propósitos que antes eu queria fazer, porque eu achava que ia ser tranquilo. E você falou uma coisa, né? É próprio do jovem querer isso. Então, se você, né, tem alguma inquietação no seu coração, busque respondê-la. Agora, nós precisamos buscá-la de uma forma sábia, né? Usar do nosso vigor jovem, da nossa sabedoria, da nossa astúcia jovem, da nossa esperteza, para buscar onde Deus pode nos falar, né? Busque essas inquietações, responder essas inquietações, onde você pode encontrar resposta, né? Se você quer conhecer, né, o sabor da romã, você não pode comer tipo uma pinha, uma manga, né? Você tem que experimentar do fruto da romã. Se você quer aprender aula de francês, você tem que arrumar um professor que dê aula de francês. Ele pode falar todos os idiomas, mas se ele não falar francês, não vai resolver seu problema. Então, se você tem uma inquietação no seu coração, busque onde Deus pode te responder. E assim, resumindo, né, essa questão de você falar, é um conselho, eu me sinto muito jovem para dar um conselho. Mas eu queria partilhar com vocês uma coisa que eu tenho buscado viver, né, buscava antes e continuo a buscar, que é abrir-me a Deus, né? Primeiramente, abrir-me a Ele, buscando essa responder a essa inquietação, sei lá, seja conversando com um padre, com um missionário, com alguém assim da igreja que tenha um conhecimento a mais. Primeiro, abrir-se a Deus. Segundo, ler a Sagrada Escritura, porque na Sagrada Escritura nós encontramos todas as respostas. Todas as respostas, né? Os salmos. Eu gosto de ler alguns salmos que, por exemplo, se eu estou na aflição, eu vou lá e leio o salmo que alguém fez durante uma aflição. Porque em meio ao louvor Deus habita, né? E na minha aflição também posso conhecê-lo. Viver os sacramentos, principalmente, né? Principalmente viver os sacramentos e buscar viver os sacramentos. E tentar conhecer a verdade, né? Se você... eu pego muito como exemplo, Érica, Santo Agostinho, né, que era tipo assim, tinha uma inquietação dentro dele, aquela inquietação que consumia, ele buscou em todo lugar e aí depois ele percebeu que aquele caminho não estava respondendo o que ele buscava e aí ele vai e muda, ele diz assim, não, eu vou agora para outro lugar, se eu encontrar a verdade nesse lugar, eu vou seguir até o fim da minha vida. E hoje, né, ele é um doutor da igreja, porque ele buscou a verdade. Então,
lembre-se, né? Tem inquietação no seu coração que só Deus vai satisfazer, né? Pessoa nenhuma, relacionamento nenhum vai te satisfazer, música nenhuma vai te satisfazer. E eu experimentei isso e continuo a experimentar na minha vida. E como você falou, Érica, realmente assim, tem horas que você fala, cara, não vou aguentar não. Deus, o que está acontecendo comigo? Não vai dar certo. E aí eu gosto de lembrar de um escrito de nossa fundadora, Érica Vilela, que ela fala: quando estiveres desanimado, mira a cruz, né? Mira a Eucaristia, mira na cruz e busca se fortalecer na Eucaristia, porque ali você encontra todas as respostas. Então, quando eu penso que estou quase caindo, vem o Senhor em meu socorro. E viver, e essa comunhão que nós vivemos é tão intensa que por mais que eu não fale, né, tô mal aqui e tal, por mais que a gente tente esconder, Deus sempre dá um jeito de vir em nosso socorro, né? Não teve nenhuma só vez assim que eu estive confusa que Deus não veio em meu socorro. Então, Ele vem em socorro às nossas inquietações e quem busca a verdade encontra, né? Buscar e acharei, bater e será aberta, pedir e vos será dado. Então, que peçamos, né, ao Senhor com uma oração sincera. Você que está me escutando aí, deixa eu ver aqui quem está aqui. Marcelino, que entrou aí agora, Júlia, Salete, Micaele, Milena. Não adianta fazer aquelas orações de 2 horas não, minha gente. Não, tem hora que a gente não está preparado para isso. Não adianta, né? A oração ela tem que brotar do fundo do nosso coração. Às vezes nós vamos para a capela e não temos aquelas palavras miraculosas dos grandes padres e santos, mas Deus ama os que são sinceros, né? Ele se dobra para o coração que é humilde. Então, faça uma oração sincera. Deus, obrigado pelo meu dia. Acorde, Senhor, entrega esse dia, não sei como é que vai ser, estou ansiosa, não estou. Deus, hoje eu estou feliz. Realmente fazer uma oração sincera. E Jéssica colocou uma frase aqui de Santo Agostinho que fala assim, buscar dentro, né, e não fora. E Santo Agostinho fez essa experiência, né? Busquei fora o que estava dentro de mim. Milena colocou uma pergunta aqui na tela. Isso, eu estava vendo aqui agora. Só para complementar o que você falou, né? Que citando também Santo Agostinho, já que nós entramos nele, né? Foi citado nos comentários, você falou sobre ele. Ele também fala, né, que é impossível se amar aquilo que não se conhece. E é necessário que nós busquemos conhecer, né? Conhecer a Cristo, conhecer a religião, aquilo que acreditamos ou que queremos acreditar, né? Aquilo que para nós é a nossa verdade. Nós precisamos nos aprofundar, conhecer para poder amar, para poder servir com maior generosidade, com alegria do coração. Oferecer mesmo a verdade do nosso coração. Somos aquilo que temos. Milena, ela colocou a pergunta aqui. Deus sabe a pergunta que eu acho. Pronto, está aqui. Quaresma mais pandemia. Como tem sido sua quaresma dentro dessa situação que estamos vivenciando? Então, né, a história aí da pandemia que veio e volta está na nossa vida, né? Olha, a pandemia na minha vida, assim, teve um grande impacto, porque mudou muita coisa, assim, muita coisa mudou. Porém, eu olho também para essa pandemia com um olhar, assim, de muita esperança. Esperança porque nós podemos agora dar o nosso melhor em prol ao outro, né? Estar empenhados na salvação, fazer o nosso papel. Então, a quaresma mais pandemia tem me ajudado a entender que ninguém se salva sozinho, né? Essa foi uma frase que nosso cofundador falava durante o nosso retiro interno, ninguém se salva sozinho.
E nessa quaresma eu tenho experimentado cada vez mais, assim, sabe? Com a pandemia tudo junto, né? Ninguém se salva sozinho. É uma esperança de que neste período que é difícil, nós coloquemos para fora de nós aquilo que nós temos de melhor. E aquilo que nós temos de melhor é a essência, né, que Deus colocou em cada um de nós. Nós somos humanos. Então, não tem sido, para mim, né, particularmente, eu, Samara, não tem sido desesperador, porque eu tenho colocado mesmo assim a minha fé em Deus, sabe? De olhar para Jesus e falar: Senhor, tu sofrestes muito na cruz pelos nossos pecados. E eu acredito fielmente assim que todos aqueles, né, que estão sendo marcados, feridos com seus familiares, amigos, mãe, pai, sendo mortos, né, pelo vírus, eu acredito que Jesus se une a cada um deles também para consolá-los, né? É bom, eu quero deixar claro, né, que o fato de eu não estar desesperada, não estar desesperada, é, não significa que eu não tenho sentido, né, o impacto da pandemia. Quando eu olho para os números, que não são apenas números, né, são pessoas, eu me compadeço por eles. E nessa quaresma em especial, nós temos, né, aqui na comunidade Filhos de Maria, nós já rezávamos pelas vítimas, pelos médicos, por aqueles que estão internados. E eu vejo, né, nessa quaresma uma oportunidade ainda mais de oferecer o meu jejum, a minha penitência, a minha oração, a minha caridade por aqueles que estão sofrendo. E entender que é um sofrimento que abrange todos, né? Não é só quem está infectado, mas é o dono, o senhor ali que vendia fruta na feira, que era o sustento dele. Então, assim, é um sofrimento generalizado. E se nós pararmos o nosso olhar, né? Ai, a pandemia fez isso, a pandemia fez isso. E não nos colocar em posição, né, de ajudar você, meus amigos aí que estão acompanhando, cada um de nós, né, rezar uma oração, já entender que ninguém se salva sozinho. Rezar uma Ave Maria e oferecer pelo fim da pandemia é entender que ninguém se salva sozinho. Então, para mim, não tem sido desesperador, porque eu encontrei assim mesmo um sentido de oferecer, né, as minhas penitências quaresmais, principalmente por aqueles também que estão sofrendo, entender que eles que estão sofrendo, nós que estamos sofrendo de outras maneiras, com os efeitos colaterais da pandemia, podemos estar unindo nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Isso mesmo, Samara. É importante isso, né? Nós lembrarmos, frisarmos para todos que estão nos assistindo agora, que é uma oportunidade de ofertarmos, né, tudo aquilo, o nosso sofrimento, nossa oração, nossa dificuldade, por estes que também sofrem. Né? Não somos só nós, é a humanidade inteira. E uma frase que tem me acompanhado durante, né, todo esse período de pandemia, desde quando nós começamos lá no ano passado até agora, é que Deus sempre tira uma coisa boa de algo ruim, né? Até mesmo das coisas ruins. Deus ainda é capaz de tirar algo ruim. E quantas coisas boas aconteceram durante, né, essa pandemia. Em minha vida, né, contemplo na vida dos meus irmãos, aqui na comunidade, né, em tantos outros lugares, na minha família lá, na vida de tantos outros amigos conhecidos. Apesar de toda a dificuldade, né, de toda essa calamidade que nós vivenciamos, todos os problemas que não vem ao caso citarmos aqui agora todos essa calamidade, mas sempre há um sinal de esperança, né? Deus sempre, de alguma forma, sempre coloca algo bom que nós podemos aproveitar em toda dificuldade, em toda tristeza e tudo mais. Sim. Então, vamos aproveitar, né? Ofertar, oferecer aí o sofrimento, a angústia, a dor, a oração, o jejum. Tá difícil fazer o jejum, mas oferecer por tantos médicos, tantas pessoas que têm perdido a vida, tantas famílias, né, que têm estado aí em meio às dores por perderem seus seres queridos e tantas outras coisas que têm acontecido ao redor do mundo. Nós possamos
nos ofertar por estes, né, que só possamos dar algo a eles, né, na nossa própria vida, na nossa própria vivência, que já vai ser uma gota no meio do oceano, fala mais Tereza, né? Essa gota já vai fazer uma pequena diferença. Não sei se temos mais perguntas, se tem mais alguma colocação, suas palavras finais, Samara, aí alguma coisa que você queira deixar? Então, né, só para resumir mesmo esse nosso momento, né, agradecer, né, a nossa comunidade especificamente, né, nas pessoas da nossa fundadora, do nosso cofundador, que a todo instante nos convida a viver essa santidade, né, no cotidiano, de buscar uma forma de dar sentido e ser alívio ao sofrimento humano e entender que é a nossa juventude que revigora a igreja, né? João Paulo II citava, se eu não me engano, Santa Catarina de Sena, se eu estiver errado alguém me corrige, que se os jovens, né, jovens sereis capazes de tocar fogo no mundo se fizer aquilo que Deus preparou, né? Se vocês assumirem aquela identidade. Então, volto a dizer que Deus colocou inquietações no coração de cada um de nós que só Ele pode saciar. E agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco. Muito obrigada, Érica, por esse momento. É sempre uma alegria poder partilhar com você. E partilhar, né, também das nossas lutas e mostrar para todos que vale a pena, né, entregar a nossa vida, vale a pena gastar os nossos dias vale a pena gastar os nossos dias pelo Cristo. O Padre Arley aqui, nosso padre da nossa comunidade, fez uma pergunta aqui. Assim, vamos responder, né? Porque é o padre. Então, ele pergunta, né? Tamara, você tem feito a experiência nas sextas-feiras de levar comida para os irmãos de rua? Como tem sido? Só para explicar antes de você responder, Samara, aqui na comunidade, né, nós, na sexta-feira, nós fazemos o jejum. Então, a comida que nós comeríamos no nosso almoço, a gente faz a doação para os irmãos de rua que nós encontramos. E aí, Samara está nessa missão aí na sexta-feira. Ela faz o almoço e ainda vai lá levar para os irmãos de rua aqui na cidade de Montes Claros, né? Então, como tem sido para você essa experiência? Ai, Padre Arley. Padre Arley tocou em um ponto sensível. Como a Erika falou, né? Eu e Melissa, todo dia nós temos uma escalinha de almoço e na sexta-feira, pela graça de Deus, eu e Melissa estamos aí nessa cozinha. E Dani é nossa motorista, e nos leva aí. Então, Padre Arley, tem sido uma experiência que eu não consigo traduzir em palavras, sabe? Às vezes dá vontade. Olha, eu vou citar um exemplo para demonstrar como que eu me sinto. Infelizmente, nós não conseguimos fazer alimento para todo mundo que está lá, né, precisando. É a gota do oceano que nós fazemos. Só um momento. Só uma gota no oceano que nós fazemos. E chegar lá, né, e oferecer para eles. E perguntar, né, se aceita o almoço? E a pessoa vir, tipo assim, pulando, sabe, de alegria com aquela surpresa. É como se eu estivesse encontrando o Cristo ali, sabe? Como se eu realmente estivesse encontrando Jesus crucificado em cada uma dessas pessoas que, por N motivos, né, estão nessas situações. E para mim tem sido também uma experiência de sair de mim, porque os locais em que nós vamos, embora seja na cidade, né,
não são locais bem hostis. Então, quando a gente chega, às vezes eles estão usando substância, né? Mora na rua, então eles precisam se refugiar de algum jeito e encontram, né, esse meio. Então, eu faço uma experiência de encontrar com Cristo crucificado ali e muitas vezes eu fico com medo, assim, sabe, da reação. E na primeira vez que eu fui, que eu cheguei lá e eu olhei assim e eu falei, eu e uma das minhas irmãs aqui da comunidade falou, vocês aceitam almoço? Ele falou, aceito. Tem mais um aí para dar para um amigo meu ali? Perceber o quanto que eles pensam no outro. E eu me percebi assim, nossa Senhor, como eu sou egoísta, porque tantas vezes que eu ganho tanto de coisa e não penso no outro, antes mesmo dele pegar o dele, antes da gente entregar. Tem outro para dar para uma pessoa que convive comigo, então assim, esse Cristo crucificado que está ali e não pensa em si, né? Se dá ao outro, mesmo na situação que ele. Se a gente for olhar pela lógica humana, ele poderia muito bem, né, se apropriar daquilo para ele, pronto, todas as situações ali, uma vida de sofrimento imenso. Eu nem consigo imaginar como é viver na rua, porque eu nunca passei uma noite na rua. Mas eles têm essa sensibilidade, sabe? E eu percebi durante esse tempo o quanto que me falta essa sensibilidade de me dar também ao outro, de receber uma coisa, mas não retê-la para mim. E entender que tudo que eu tenho não é meu, né? Tudo que eu tenho é de Deus, a minha vida é de Deus, eu sou de Deus, as minhas ações são de Deus e para Deus. E eu enxergo isso, sabe, nos irmãos de rua quando a gente chega lá. Porque eles não pegam aquilo para eles, né? Não retém para si, dá ao outro. E hoje nós vivemos uma experiência que nós chegamos na rodoviária e fizemos algumas entregas e sobrou uma marmita só. Aí eu e Daniela descemos a rua e fomos passando pela avenida ali da Catedral, né? E aí tinha um casal e a gente ficou pensando, nossa, só tem uma marmita e é um casal, tipo duas pessoas. E aí quando a gente entregou, né, eu fiquei pensando, eles vão dividir, né, a comida. E assim, isso tem sido muito forte para mim. Primeiro por tocar na sensibilidade deles e na minha insensibilidade e tocar na doação deles e muitas vezes na minha falta de doação, na minha negligência, no meu egoísmo mesmo, sabe? Então essa quaresma tem sido bem fecunda, assim, nesse sentido de me aprofundar, né? E mais uma vez eu lembro de José Maria Escrivá, né? Onde estiveres, pense em Deus. O que fizeres, oferece a Deus. Então tem sido uma experiência assim única, viu, Padre Arley? Muito fecunda mesmo. Que belo testemunho, Ana, que belo testemunho. É muito profundo mesmo quando a gente se depara com essa realidade, né? Principalmente situação de rua e tantas outras coisas. É muito bonito ver o quanto realmente nós não precisamos de nada para ser feliz. É uma mera ilusão mesmo, porque eu já vivi algumas experiências também com alguns irmãos de rua e eu percebo que mesmo diante de toda a dificuldade, daquela situação como eles se encontram, eles são felizes, né? De alguma forma, tem um ao outro e eles buscam mesmo se dar, né? Pelo outro, fazer pelo outro. Tem esse companheirismo. E é muito bonito, e é muito doloroso também tocar essa realidade Sim, e vivenciar essas experiências assim, porque às vezes você se sente inútil, você se sente capaz, você não sabe o que fazer, não sabe como agir, mas eu acho que a presença é o mais importante, se dispor a estar ali com o outro, vivenciar com ele aquele momento, receber o que ele tem para dar, o que ele tem para dar e dar aquilo que nós temos para dar, né? sim. Que é a nossa presença mesmo, nossa pequena gota no oceano. Mas muito obrigada por esse testemunho, por essa experiência, né, que tem enriquecido tanto a sua vida como a nossa comunidade, cada um de nós, porque
Eu acho que alguém falou aqui, né? Como diz São Francisco de Assis, é dando que recebe. São Francisco também é nosso baluarte. Ele nos ensina muito sobre essa pobreza. A pobreza é não só uma pobreza de bens, mas uma pobreza de tudo. Nossa fundadora, Aí, Érica, nossa fundadora escreveu aqui o oi. outro Terra de Missão, né? E tem uma frase de Érica que fala, né? Todo coração é terra de missão. Então, realmente, só dessa presença ali, às vezes para nós é muito pouco, né? E para o outro significa muito. Então, essa marca que nós deixamos nas pessoas é, é, é incalculável, né? É imensurável, mas Deus frutifica tudo. Nós só plantamos, Ele que faz crescer. É verdade, é verdade. A nossa irmã Jéssica, ela coloca aqui, porque a maior alegria em dar do que receber. E é uma verdade mesmo, já experimentamos Verdade. isso. E eu sei que você aí fora, né? Sempre é possível fazer essa experiência. Sim. Eu acho que é isso. Sim. Nosso bate-papo, nosso momento de conversa, de troca de experiências foi esse. Eu espero, né, que vocês tenham gostado desse momento, que tenha sido proveitoso para vocês. Eu agradeço imensamente a presença de cada um, de forma especial, né, o nosso coordenador e a nossa coordenadora que estiveram aqui, que estão interagindo conosco, que partilharam conosco essa experiência e que são também exemplos para nós, né? Eles que tanto nos ensinam com a vida deles e esses 22 anos, 23 anos de comunidade que eles já vivenciaram e tantas experiências dessa forma que eles já fizeram passam para nós e que hoje nós somos impulsionados por esse Sim. e queremos viver também buscar essa comunidade, né? Agradeço a Padre Arley pela participação, pela Milena, que nos então, pelo Júnior também, que mandou a pergunta dele, né? Por todos vocês que interagiram aqui conosco, que estiveram nos apoiando. Deus abençoe mesmo. O nosso intuito é partilhar a nossa experiência de vida, partilhar aquilo que vivenciamos, partilhar com vocês os anseios do nosso coração pela santidade, pela vida com Deus, né? Esse Deus que só Ele pode saciar aquilo que está dentro de nós, todo esse não, todo esse desejo. Muito obrigada, Samara, pela sua Obrigada a partilha você, de vida, Érica, né? pela Que companhia. você está vivenciando e está partilhando aqui conosco, que belo testemunho, que continue perseverando nessa nesse desejo, né, de transmitir ao outro esse experimento, levar Deus para as pessoas. Padre Arley está perguntando aqui quando será o próximo, Érica. Se ele aceitar ser o convidado, pode ser semana que vem, né, Érica? Né, Padre Arley? Você pode chegar aqui para fazer esse momento conosco, vai ser uma honra. Tem várias perguntas para fazer para você. Pessoal, quem quer o padre aí na próxima live do Juventude STD, coloca um coraçãozinho aí, estoura esse coração aí. Hashtag Padre Arley do Juventude STD. Hashtag Padre Arley Juventude STD. Tchau, Érica. Obrigada, Samara. Deus abençoe. Tchau, amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom mesmo estar aqui, né? Vivenciando a Quaresma. E aguardem aí, nos acompanhem. Fiquem de olho no Instagram da comunidade de Maria. Nós estamos aí com várias propostas, né? Com algumas novidades, ideias que estamos querendo colocar em prática. Tenham paciência conosco, vai ser aos poucos. Nós estamos aí pesando, pensando, entregando nas mãos do Senhor, como vai ser. Mas o nosso propósito é esse: levar para vocês, para aqueles que nos acompanham, que Deus nos enviar o anseio do nosso coração de vivenciar essa santidade do cotidiano, a santidade da nossa vida. Então, que vocês possam, né, estar aí nos apoiando, nos ajudando, enviando sugestões, dicas, perguntas, propostas, avaliações, tudo que vocês puderem enviar, né? Se vocês quiserem entrar em contato conosco pelo direct, enviam mensagem,
Nós vamos tentar responder todos vocês. Olhem lá os vídeos que nós estamos postando. É a nossa forma de evangelizar hoje, é a forma que nós estamos podendo evangelizar. E que nós possamos, fala, meu Deus, que nós tenhamos conseguido levar um pouquinho, né, de Deus para você. Muito obrigada mesmo por tudo. Nós aguardamos vocês até a próxima manhã. Um aviso, chegou aqui um aviso. O SOS, a Arquidiocese, voltou a funcionar. Então, você que está precisando de um atendimento, ser escutado, conversar com alguém para as experiências. Entre em contato, nós postamos nos nossos stories o contato, como você faz para vocês. Vai lá dar uma olhada e confie. Quais são os nossos próximos compromissos? Terça e quinta temos o texto da misericórdia, às 15 horas. Na sexta-feira, às 18, a Via Sacra. E acho que é isso. Acompanhe-nos nas redes sociais, sigam os perfis da nossa fundadora, do nosso fundador, dos nossos filhos de comunidade. Enviem-nos mensagens, seus testemunhos. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. E o grupo de oração que voltou e vai acontecer toda quarta-feira, às 20 horas. Esperamos vocês.